Saudações, pessoal, mais uma vez aqui. Hoje nós vamos tratar aí de fuga de corrente, tá? Nós tínhamos aí um problema num disjuntor, tratava-se de parte da iluminação. Encontramos um quadro lá meio que feito grotescamente, tal, deu um pouco de trabalho, mas a gente conseguiu solucionar, né? Algumas coisas depois sugerimos em fazer as mudanças, tal. E não foi muito fácil não, porque né, havia um vazamento no telhado e danificou bem o gesso lá na academia. É um setor da academia especificamente, né, onde nós tivemos que abrir todas as luminárias para poder identificar aí possivelmente onde pudesse estar dando a fuga de corrente. O primeiro passo que nós tivemos de atitude foi lá encontrar o interruptor e fazer lá algumas movimentações com os circuitos de retorno, né? Fazer alguns testes lá para checar de fato o que poderia estar ocorrendo, né? Em que ponto talvez nós pudéssemos encontrar essa fuga de corrente. Então nós fizemos aí na sequência aqui, assista, não deixa de assistir, fizemos um esqueminha de como nós encontramos o problema e como nós solucionamos o problema, tá certo? Então não perca aí a sequência. Então, pessoal, para ficar mais fácil, vamos ilustrar aqui qual foi o procedimento nosso lá para encontrar essa fuga de corrente. A academia é grande, um ambiente muito extenso, muitas luminárias, vários interruptores espalhados na academia e a primeira coisa que nós fizemos foi identificar de fato a fase lá que estava dando o problema. Encontramos o interruptor, né, onde estava oferecendo essa fuga de corrente. No entanto, nós tínhamos 4 módulos, né, e cada módulo um retorno, né, um circuito específico com várias luminárias, aqui 10 luminárias, aqui 7, 5, 4, enfim, várias luminárias em cada módulo aqui. Muito bem. Qual foi o nosso procedimento para encontrar essa fuga de corrente? O primeiro passo é, de fato, identificar se estava tudo bem com a fase. Chegando em fase normal, tal, avaliamos lá e estava tudo certo. Não tinha nenhum intempérie aqui, nenhum interruptor com problema, os cabos estavam muito bem conectados, enfim. Quando assim começamos ao procedimento, nós interrompemos o retorno 1. E a fuga de corrente começou e continuou a dar, não cessou o problema. Ainda assim nós tínhamos fuga de corrente. Então partimos lá para o próximo, fomos lá para o retorno 4. Também a mesma coisa, continuou dando a fuga de corrente. Aí partimos para o seguinte, fomos para o retorno 3 e ainda dando a fuga de corrente. Então concluímos que no retorno 2 que estava pontuado o problema dessa fuga de corrente. Então, o que nós fizemos? Nós ligamos os demais que estavam tudo perfeito, sem problema nenhum. Desligamos esse retorno, fomos lá no disjuntor, ligamos e cessou o problema, tá certo? Agora, aqui nesse retorno aqui era muito extenso e aqui haviam 8 luminárias. Nós não tínhamos como descobrir sobre o gesso que ponto desse circuito estava oferecendo a fuga de corrente. Então tivemos que abrir uma por uma, tirar uma por uma e tentar encontrar lá o que estava acontecendo. Conclusão: em uma delas nós encontramos uma ligação nesse retorno que estava alimentando um circuito externo de refletores sobre o telhado, entendeu? E o camarada passou o cabo 2,5 aqui, o cabo simplesmente sem proteção nenhuma, nenhum cabo PP ele se preocupou em passar, e nesse camarada aqui estava dando o problema. Nós estávamos desconfiando porque nessa área aqui o teto estava vazando e estourou todo o gesso, com chuva e tal, e nós estávamos desconfiados que tivesse algum problema nos reatores, ou problema no próprio plafond, né, de LED lá. Mas nós tiramos todos e o problema persistiu. Então, quando nós conseguimos puxar os cabos lá, cortamos
o condutor, perdão, o eletroduto, tivemos que serrar lá um eletroduto lá e localizamos essa gambiarra aqui. Na verdade não é uma gambiarra, mas claro, essa área externa deveria estar num único disjuntor, numa outra fase e talvez uma fotocélula em cima no telhado, e assim nós vamos fazer. Nós vamos, sugerimos ao proprietário que fizéssemos dessa forma. Nós vamos excluir esse circuito, passar direto um cabo PP, né, protegido por duto, até o telhado. E lá também vamos passar um duto em cima do telhado e colocar uma fotocélula independente em outro disjuntor. Quando assim nós cortamos esse cabo aqui, cessou o problema instantaneamente. Instantaneamente nós solucionamos os 4 circuitos, entendeu? Foi só eliminar esse cara aqui e a gente demandou um certo tempo, porque obviamente você tem que fazer todo o percurso, não dá para saber onde está o problema, né? Onde tinha gambiarra, podia ser problema de infiltração de água, que tudo indicava que fosse, porque choveu muito ali e o teto estava todo destruído devido à água, as luminárias, inclusive algumas estavam ruins, então imaginava-se que fosse de fato problema de chuva, tal, umidade. Mas graças a Deus deu tudo certo com esse procedimento e nós encontramos aqui esse camarada na área externa e nós vamos providenciar o ajuste disso e sanar esse problema. Isso foi uma das frentes de trabalho que nós tivemos lá nessa academia. Temos outras frentes, nós temos que resolver lá ainda alguns problemas de outras sessões. Tem um circuito que parou alguns ventiladores, um outro circuito que parou de alimentar uma porta. E como é muito grande, não tem a planta, o esquema elétrico, a planta elétrica, nós estamos buscando, né, através de medidores, ponto a ponto, localizar esses circuitos aí. O que não fosse essa ferramenta de busca, a gente talvez tivesse um pouco mais de demora em executar o trabalho. Mas hoje foi um pouco punk, porque demandou um certo tempo, que até você abrir tudo, você localizar, né? É uma academia, 24 horas, não pode parar, você tem que fazer um trabalho com muito cuidado. Mas o procedimento é esse. Você, para encontrar uma fuga de corrente, você vai direto no interruptor lá, sobretudo se tiver vários módulos, né? E você vai eliminando. Claro que existem outros casos, outras maneiras de fazer isso. Se fosse apenas um módulo, até estava fácil. Você já sabe que ali você pontualmente teria um dano nesse cabo, ou poderia ser no switch, ou no próprio Paflon o problema, enfim. Mas nesse caso específico, nós tivemos que proceder dessa forma devido a ter 4 modos. Então espero que vocês tenham gostado aí dessa explanação. O caminho é esse, não tem como fugir, tem que fazer com calma, fazer a leitura do que você está lá enfrentando e fazer etapa por etapa até você sanar definitivamente o problema e até para conhecer. E a partir desse momento a gente conseguiu inclusive mapear esses circuitos, identificar lá nos disjuntores e deixamos lá um projetinho só dessa parte de iluminação, fizemos a parte lá para o cliente ter esse pedaço de projeto para entender que ali foi feita uma intervenção um pouco mais profissional tal, e identificamos os cabos, colocamos anilhas nos cabos tal, nos retornos sobretudo, nas fases, e ficou um servicinho bacaninha. Tá certo? Espero que tenham gostado, curtam aí, se inscrevam no canal, deixe seu like, tá certo? Não perca os próximos vídeos aí, que isso aí muito nos incentiva. Grande abraço.